América Podcast. Dinheiro não é coisa de mulher. Coisa de mulher. Dinheiro, coisa de mulher. Não é coisa de mulher. Eu sou Gabriela Ferreira e está começando Dinheiro Explícito. Tá na hora de virar o jogo e da gente parar de tratar o dinheiro na hora que a gente não tem, né? Então, acho que nada mais certo e eu acho que esse é o propósito, inclusive, do que a gente tá fazendo aqui, é tornar o material e tornar o dinheiro cada vez mais claro, cada vez mais explícito e cada vez mais trabalhado. E assim, com certeza, é o que eu mais vejo e é o calcanhar que eu tô ali discutindo com as empreendedoras quando elas chegam para estruturar os seus negócios, que é: e agora? Eu não tenho dinheiro, como eu faço? Que é aquilo que a gente sempre brinca: é ótimo produto, tem propósito, tem tudo. E aí, vai monetizar? Como é que monetiza? Que é o grande desafio, eu acho que em qualquer tipo de negócio que tu tá estruturando, né? O dinheiro. Só que, e é o que eu venho trazendo e é o que eu venho discutindo, que a gente vai falando aqui. Não é calcanhar, gente. O monetizar não é ruim, o monetizar é bom, o dinheiro é bom. E eu acho que é muito desse movimento que a gente tá fazendo aqui, que é parar de olhar isso como sendo um problema e começar a olhar isso como se fosse, né, algo positivo dentro do negócio, porque não só positivo, como faz sentido, como faz parte, como tem que ser internalizado dentro do empreendimento, né? E aí a gente precisa das ferramentas certas para isso, né, Janile? Isso aí, gente. Por que a Janile falou no episódio anterior, né? As clientes, as mulheres te procuram porque quando elas já estão com um problema, né? Ou seja, a gente brincou até para trabalhar sobre o passivo. Mas por que se tem outras coisas que a gente aprende, sabe que tem que aprender antes de se tornar um problema? Por que com dinheiro a gente só vai procurar ajuda para resolver e não antes para aprender? A gente tem um sério problema que é o imediatismo. Então a gente não consegue muito planejar as coisas para muito tempo, daqui a 5, 10 anos, uma compra no final do ano. Então é bem complicado isso, a gente tem esse imediatismo: eu quero e eu posso fazer isso agora. Então depois a gente resolve. Brasil, economia criativa, tem que criar agora, tem que fazer empresa agora, preciso abrir, eu tenho que fazer, é o negócio da América. E aí a gente tem que saber dosar quando que isso é bom e quando que não é. Então tem que saber o que é bom comprar agora, o que a gente pode, ao invés de fazer. Eu vou dar um exemplo, um consórcio, por exemplo. Um consórcio é uma coisa, a gente vai adquirir um bem, mas na verdade a gente vai acabar pagando por ele antes, vai pagar taxas de juros, vai pagar taxa de administração antes de adquirir o bem. Então por que tu não pega aquele dinheiro, investe e depois adquire? Sim, mas é que para saber isso, é isso que a gente tá falando, né? De aprender. Por que a gente não aprende essas coisas? E a gente só se dá conta quando já comprou um consórcio, quando já pagou um monte de juro que podia estar lá aplicando na Open Box, né, Natália? Eu acho que tem muita relação com aonde que tu vai aprender. Na escola? Na internet? Com a minha mãe? Com meu pai? Mais em casa, né? Eu acho que faz pouco tempo que começou essa bandeira do precisamos aprender, né, finanças, precisamos entender, falar de dinheiro, e eu acho que a gente está muito longe ainda de encarar esse assunto como um assunto a ser aprendido, e mais do que isso, que plataformas, em que meios está disponível essa educação financeira, porque cada um tem um nível completamente diferente, um envolvimento diferente. Quem é prof sabe, tu colocar todo mundo na mesma sala, formas de aprendizagem, formas de aprendizagem diferentes. Então eu acho que o desafio, e pra mim é um grande filão de mercado, que é tu disponibilizar essa educação de forma acessível e de forma interessante. Porque, convenhamos, né, gente, a pessoa que tem um perfil artístico, criativo, olhar pra finanças, olhar pra números, traduz, ela não quer saber de inflação, de PIB, de taxa Selic. Não, monetizar. Talvez ela até queira, mas
ela nunca chegou perto pra saber se ela quer ou E não. não sabe o impacto disso na vida dela. Exatamente. É, que a gente tá também acostumado, parece que educação é só educação formal. E na educação formal não tem isso, né? Porque a não ser que tu faça economia, e aí já no nível, né, Superior, de já educação no nível lá em cima. tu não tem essa educação, né, em nível de escola. E essa questão da infância, né, ou seja, a origem da falta de conhecimento, da falta de lidar com finanças, com dinheiro, e uma certa insegurança que existe, que é por isso que a gente está aqui conversando, né? Segundo uma pesquisa de uma companhia americana, a Royal Price, isso realmente tem origem, pode, né? Segundo eles, tem origem na infância. Essa pesquisa não é tão nova assim, de 2015, mas fez uma pesquisa com crianças entre 8 e 14 anos e os resultados mostraram que 45% dos meninos se sentem confortáveis ou muito confortáveis em relação ao dinheiro, enquanto só 38% das meninas responderam a mesma coisa. E de acordo com essas crianças, quase 60% dos garotos disseram que seus pais conversam com eles sobre definir metas financeiras, aquela coisa, né, conversa de homem, vamos falar sobre dinheiro, como é que tu vai juntar dinheiro, o que tu vai ser quando crescer, como é que tu vai, né? E só 50% das garotas relataram a mesma coisa, né? Então, os pais veem isso e eles inclusive dizem que acreditam que os filhos meninos sabem mais de finanças do que as filhas meninas. E bom, né, se eu só falo de finanças com os meninos, é claro que as meninas não vão saber, né? Tu já tem um buraco aí de falta de educação financeira em casa. Sim, que é uma aí... educação não formal, mas é não educação formal, daquela de valores. Cultura. E aí, exatamente. E que na minha percepção, da minha realidade, é muito fraca. Eu tenho uma dificuldade de saber, justamente por ter uma dificuldade, uma deficiência nesse aprendizado de finanças pessoais, seja lá o que for, e em conversar com meu filho sobre isso. E aí a questão, entra uma série de coisas, né? Planejamento, frustração por tu não conseguir comprar tudo que tu quer. E todas essas definições, e eu tenho uma enteada também, e tu vê que já tem comportamentos diferentes, vontades diferentes, e se o núcleo familiar não tá preparado pra colocar isso no mesmo nível, tipo, ok, ambos são responsáveis por suas contas, ambos precisam saber quanto custa cada coisa e quanto custa não ter as coisas, enfim. E eu acho como aumenta daqui a pouco um sistema contributivo, eu me lembrei muito, tinha a minha sócia tem um amparo muito empresarial, isso em função da própria estrutura familiar, e que eu acho que e eu vou bater várias vezes nessa tecla, a questão da educação financeira dentro de casa. E tipo, ela tinha um sistema que aumentava a mesada dela se ela desligasse todas as luzes de casa. Empenho, troca, contribuição, retribuição monetária, era um nível avançado. Mas né? isso é incrível. Os dois tinham. Um tinha que controlar a água, outro tinha que controlar. Então tu tá fazendo uma economia e tu tá ganhando com isso. Agora em uma algum coisa... momento, só pra eu não esquecer, Janine, em algum momento eu conversei com alguém e a pessoa disse assim, a realidade da minha família era sempre estar muito endividado. Eu cresci achando que isso era o normal. Endividamento crônico. Eu cresci achando que, tipo, não existe uma forma de se viver com dinheiro sobrando.